Buenas noches, buenas tardes a todos. Bienvenidos al tercer seminario que hemos organizado en el Grupo Cooperativo Latinoamericano de Hemostasia y Trombosis para tratar algunos temas relacionados con la pandemia que estamos viviendo en el continente americano. Ustedes saben muy bien que el COVID está en pleno apogeo en nuestro continente y representa un reto de salud pública y también un reto de terapia intensiva. Uno de los temas más interesantes y más controvertidos ha sido la presencia de complicaciones trombóticas en este tipo de neumonía y ha cobrado una gran importancia tanto la tromboprofilaxis como el tratamiento anticoagulante. Para esto hemos organizado ese seminario y la doctora Cecilia Guillermo, secretaria general del grupo, hará una breve introducción para presentar a los expositores y al coordinador de esta sesión, el doctor Yago Campos Guerra, secretario científico del Grupo CLAN. Bienvenidos y cedo la palabra a la doctora Cecilia Guillermo. Bueno, buenas noches, como siempre, la verdad que es un placer tenerlos a todos acá con nosotros, les agradecemos mucho haberse conectado. En el día de hoy vamos a tratar el tema de tromboprofilaxis y tratamiento anticoagulante en COVID, sobre todo haciendo hincapié en los problemas que tenemos para tomar decisiones en cuanto a las dosis y los momentos adecuados de iniciar los anticoagulantes. Como bien anunció nuestro presidente, el coordinador iba a ser el doctor Joao Campos Guerra, pero vamos a tener el placer de tenerlo como expositor, porque el doctor Estuardo Salgado tuvo un inconveniente, por lo cual en el día de hoy vamos a escuchar primero al doctor Eric de Paula. El doctor Eric de Paula es profesor de hematología de la Universidad de Campinas y también del Departamento de Investigación de la Facultad de Medicina de Campinas. El doctor Joao Campos Guerra, ya todos lo conocen, es un hematólogo de muy larga trayectoria, que es nuestro secretario científico y además, bueno, es hematólogo en el Instituto Albert Einstein en San Pablo. Así que le vamos a dar las gracias por estar aquí, y le vamos a dar la palabra al doctor Eric de Paula. Okay. Buenas noches. Es un gran placer participar de este webinario. Yo soy un hematólogo de la Universidad de Campinas, pero infelizmente mi español no es suficiente para la charla en español, entonces voy a cambiar para portugués. Hablaré despacio, lo siento. Bueno, el tema es tromboprofilaxia y tratamento anticoagulante na COVID. E a primeira pergunta que eu coloco é por que esse tema se tornou tão importante? E a impressão que eu tenho é que isso decorre do fato de que os primeiros dados sobre risco trombótico na COVID desafiaram paradigmas que nós tínhamos muito bem estabelecidos em relação à tromboprofilaxia. Então, eu vou falar um pouco desses paradigmas, que eu chamo aqui de Standard of Care. Então, todos nós sabemos que para pacientes hospitalizados em enfermarias, o que se espera é que esse paciente seja submetido a um sistema de avaliação individualizada de risco e que receba tromboprofilaxia conforme essa estratificação de risco. Para pacientes internados em unidades de terapia intensiva, de uma maneira geral, esses pacientes, eles quase todos vão se qualificar como de alto risco, de modo que é relativamente bem aceito que a tromboprofilaxia deve ser usada para todos, exceto aqueles que tenham contraindicação. E para os pacientes com evento tromboembólico confirmado, tratamento anticoagulante em dose cheia, em dose padrão. Então, esse é o padrão, não há muito o que discutir em relação a isso. No entanto, a COVID-19 levantou várias questões muito interessantes, que eu vou citar aqui.
O risco de tromboembolismo venoso é mais alto na COVID-19? O tratamento padrão, ele é insuficiente, subótimo? E a terceira pergunta, que também é muito importante, as microtromboses, elas contribuem para a lesão tecidual e para a morte, ou elas são apenas marcadores de lesão? Então, todas as nossas decisões relacionadas à tromboprofilaxia e a tratamento, elas dependem destas respostas. E por isso, eu vou organizar a apresentação em torno destas perguntas. Então, vamos começar falando sobre a primeira. Perdão. E justamente porque se a resposta a estas perguntas for sim, nós precisamos de tomar algumas medidas. Nós precisamos de aumentar as doses profiláticas, nós precisamos de modificar a indicação de anticoagulação, nós precisamos de buscar novas maneiras de inibir a anticoagulação e nós precisamos de identificar biomarcadores relevantes. No entanto, se a resposta àquelas perguntas for não, nós temos simplesmente que manter o tratamento padrão que nós já estamos acostumados a fazer. Então, tudo gira em torno da resposta a estas perguntas. Como todos sabemos, a resposta definitiva virá em breve, quando tivermos a resposta dos estudos clínicos randomizados. Felizmente, eles já estão em andamento e em breve saberemos. No entanto, nós podemos e devemos olhar para as evidências que já foram publicadas, porque nós temos um problema real, que é cuidar dos pacientes. Então, é isso que eu vou fazer com vocês, navegar pelas evidências já existentes para tentar responder algumas daquelas perguntas. Agora sim, vamos começar com a primeira pergunta. O risco de tromboembolismo venoso é mais alto na COVID-19? E eu vou apresentar uma série de trabalhos, não todos, mas eu quero passar uma mensagem no final. Então, esse é um trabalho, talvez o mais comentado do grupo holandês, 3 unidades de terapia intensiva, que avaliou a presença de tromboembolismo venoso ou trombose arterial num grupo de 184 pacientes, todos eles submetidos a tromboprofilaxia, mas bastante heterogênea, alguns com doses bem altas. E todos esses eventos foram sintomáticos. Os exames eram pedidos quando os pacientes tinham suspeitas. A embolia de pulmão foi identificada em mais ou menos 1/3 dos pacientes e cerca de 50% tiveram algum desses 2 eventos. Então, esse é um trabalho frequentemente citado como um indício de que esses pacientes têm um risco mais alto do que o normal de eventos tromboembólicos venosos. Esse é o trabalho do grupo italiano. Ele já trabalhou com pacientes em UTI e em enfermaria. E ele estudou 388 pacientes, dos quais 16% estavam na UTI. O desfecho foi tromboembolismo venoso ou arterial. Também todos os pacientes estavam em tromboprofilaxia e os eventos foram sintomáticos, isto é, os exames eram solicitados nos pacientes que tinham suspeita. Eu coloco aqui uma informação importante. Eu chamo de sintomático na era COVID. Por quê? Porque tanto nesse estudo quanto no anterior, a elevação abrupta de dímeros D associada a uma piora clínica rápida era um motivo para realização do exame radiológico. Isso não é algo que existia antes. A gente não monitorava dímero D de pacientes em UTI. Bem, a incidência cumulativa foi de 3,8% de TVP na enfermaria e de 8,3% na UTI, mas quando se faz uma conta que leva em consideração o tempo desse evento, isso foi mais alto, com uma taxa de incidência acima de 20% na UTI.
Mais alguns trabalhos. Esse é um trabalho francês, bastante citado também, que estudou em 2 UTIs. E aqui tem uma diferença. Aqui a gente está falando de pacientes que são submetidos a screening sistemático. Então, o exame é pedido independente do sintoma, com ultrassom. Um N muito baixo, vocês vão concordar, 26, todos os pacientes sob ventilação mecânica, e uma frequência de tromboembolismo venoso, de trombose venosa profunda, muito alta. 75% nos pacientes sob tromboprofilaxia e 40% nos pacientes em anticoagulação. Então, esse também é um trabalho frequentemente citado como uma evidência muito forte de que a gente está diante de uma situação de alto risco trombótico. Agora eu trago o dado espanhol. É um estudo também de um único centro, realizado na enfermaria e também com screening sistemático através de ultrassom. Todos os pacientes que tinham dímero D acima de 1000 eram submetidos a um ultrassom. E aí a gente tem todos sob tromboprofilaxia. E aqui a gente já começa a observar um resultado um pouco diferente. A frequência de TVP proximal foi baixa, de 0,6%, e a distal de 14,1%. Isso é muito parecido com um estudo italiano anterior, na era pré-Covid, também com screening sistemático de pacientes em enfermarias. Então, esse estudo ele tem um resultado, ele é enfermaria, sem UTI, mas esse aqui já está falando, trazendo uma informação algo diferente. Eu vou apresentar mais 2 resultados que eu acho muito importantes. O primeiro é um estudo realizado na Inglaterra, e que ele avaliou, então, a frequência de tromboembolismo venoso confirmado por imagem ou por uma forte suspeita clínica em uma UTI. Foram avaliados 66 pacientes e a frequência foi, de novo, mais baixa do que as anteriores, do que a gente observou naquele estudo francês, no estudo holandês e mesmo em outros estudos. 9% de TVP, todas elas relacionadas a catéter, e 8% de embolia de pulmão. E ele traz uma informação importante também, uma frequência alta de sangramento maior, embora a grande maioria em pacientes que estavam usando ECMO. Tá? Aqui, de novo, todos os pacientes sob tromboprofilaxia. Eu nem trouxe os estudos chineses que não usavam tromboprofilaxia, porque é uma realidade que eu acho que nos interessa pouco. E, por último, um estudo realizado nos Estados Unidos, publicado recentemente na Blood, que também avaliou 400 pacientes da região de Boston, um total de 1.608 pacientes dia de enfermaria e 1.618 pacientes dia em UTI. Então, mais ou menos a metade enfermaria, a metade UTI. Todos os pacientes sob tromboprofilaxia e todos eventos sintomáticos. E aqui a gente tem, de novo, uma frequência que ela não reproduz aqueles achados tão elevados da Holanda e daquele estudo francês. 3,5 de uma incidência acumulativa na enfermaria e 10,4 na UTI, de novo, mostrando que, embora os sangramentos sejam raros, eles ocorrem. Esse estudo, eu trouxe uma citação dele, da discussão, que eu acho importante. Então, nós encontramos uma frequência de tromboembolismo venoso confirmado de 4,8%, de 7,6% na UTI, que é muito mais baixa do que outros estudos realizados na China e na Europa. E, em contraste, nós observamos que o sangramento ocorre e que não é um evento absolutamente ausente. Tá? Então, são resultados, um numa direção, outro no outro, mas eu selecionei eles de propósito para mostrar para vocês que ainda há uma confusão nessa área. Então,
quais seriam as conclusões, no meu entendimento, possíveis? O risco é mais alto? Provavelmente sim, aparentemente sim. Mas nós devemos estar atentos a alguns fatores de confusão que podem estar influenciando esses resultados. Primeiro, os estudos eles usam estratégias de screening muito diferentes, alguns sintomáticos, outros screening sistemático. Todos vamos concordar que nunca se teve um índice de suspeição tão alto para tromboembolismo venoso como agora. E alguns desses eventos pulmonares talvez sejam, de fato, algo um pouco diferente que é a trombose pulmonar in situ ou imunotrombose. A segunda pergunta que eu quero colocar, ela está muito relacionada à primeira, e é se o tratamento profilático que nós fazemos ele está sendo insuficiente. Obviamente, o desfecho mais informativo é a frequência de tromboembolismo venoso, que, como nós vimos, ainda é duvidosa. Mas existem alguns outros desfechos interessantes. E um deles é a capacidade da heparina de atingir a inibição da atividade anti-10A neste grupo de pacientes. Então, aqui são 2 trabalhos, aqui estão os títulos dos trabalhos, as referências, e eu coloquei o resultado do segundo, deste de Dutch et al. Então, esses pesquisadores eles avaliaram que nos pacientes de enfermaria, 27% não atingiram os níveis esperados para tromboprofilaxia com uma dose padrão de heparina de baixo peso molecular. Quando vai para a UTI, quase nenhum paciente atingiu utilizando a dose de 40 miligramas. Então, obviamente, isso não é um desfecho clínico, nós sabemos que não é tão relevante, mas é uma informação que talvez seja útil para a gente entender por que pode estar havendo essa falha em obter os resultados. E, por último, a pergunta, na minha opinião, mais interessante é: os microtrombos contribuem para a lesão tecidual ou não? Quando nós olhamos para imagens lindas como esta, esse é um estudo realizado em São Paulo, por um grupo com bastante tradição. Eles mostraram, então, microtrombos em 8 de 10 pacientes submetidos à autópsia. E esse é recentemente publicado no Lancet, que confirma isso. Encontrou em 33 de 36, se não me engano, pacientes também trombos na microcirculação pulmonar. Parece uma pergunta fácil. Quando nós vemos esses trombos, intuitivamente, a gente imagina, a gente quer logo tirar eles dali, né? Evitar que eles apareçam. Mas não é uma pergunta tão simples assim. Por quê? Porque a trombose intravascular ela faz parte da resposta imune. Esse é o princípio da imunotrombose que todos nós estamos ouvindo falar. Eu tenho aqui 2 exemplos, existem vários outros, de estudos que mostram que se você inibir algum ponto da coagulação, além do sangramento, este indivíduo vai ter um problema de resposta imune a patógenos. Então, aqui o camundongo deficiente de fibrinogênio, ele sobrevive muito menos à infecção por listéria. E aqui a gente vê que tem muito mais bactéria. A mesma coisa o camundongo anticoagulado. E aqui um estudo clássico que mostra que a função dos neutrófilos de gerar NETs ela também é essencial para resposta imune. Então, isso nos leva ao modelo de imunotrombose que ele postula que, diante de uma infecção, toda a hemostasia vai trabalhar em conjunto para formar um pequeno trombo dentro do vaso, na proximidade do foco infeccioso, para contribuir para a resposta imune.
e que, obviamente, quando isso perde o controle, pode virar um problema. Mas, numa fase inicial, isso pode ser benéfico. De fato, esse é um estudo de 2016 que descreve a fisiopatologia da SARA, não COVID. E vocês podem ver que na fase inicial temos bastante fibrina dentro do alvéolo e na fase final temos microtromboses nos pulmões. Então, não estamos diante de algo novo. Tanto é assim que no ano 2000, este autor fez a seguinte pergunta: qual a importância das alterações da coagulação para a lesão pulmonar aguda da sepse? E aqui é interessante. O acúmulo de fibrina pode piorar a inflamação ou pode apenas ser resultado do estado pró-inflamatório que acompanha a SARA. E o mais interessante, nós vamos ter que esperar os resultados de estudos clínicos para saber se vale a pena ou não anticoagular esses pacientes. Então, parece a nossa dúvida agora de 2020, eles tinham em 2000. A gente já passou o tempo, então a gente pode olhar os estudos que eles estavam esperando. Eles estavam esperando esses 3 estudos. Um que deu antitrombina, um que deu TFPI e o outro que deu proteína C ativada para os pacientes com sepse. Nenhum dos 3 reduziu a mortalidade. Estudos com heparina na sepse também não conseguiram, embora a presença de microtrombos seja um aspecto da SARA, não conseguiram modificar de forma significativa esse desfecho. E um dado interessante que eu quis trazer também é que ter uma coagulação hiperativada não é necessariamente ruim durante um processo infeccioso. Esse é um estudo publicado no ano de 2003 e eu peço desculpas porque eu cometi um erro na hora que eu escrevi aqui do lado, mas vamos nos ater aqui ao que está escrito. A mortalidade de 28 dias nos pacientes que tinham fator 5-Leiden heterozigotos, ela foi a metade daqueles que não tinham fator 5-Leiden. É óbvio que isso é uma evidência anedótica, mas isso é um estudo grande, com mais de 1000 pacientes, e ele mostra que não necessariamente hipercoagulabilidade é ruim durante um processo infeccioso. Bom, uma outra maneira da gente olhar para o efeito da anticoagulação no desfecho desses pacientes seria nós analisarmos como evoluem os pacientes que estavam usando o anticoagulante antes de terem COVID. Isso foi recentemente publicado na revista Blood. Então, o que eles fizeram? 3.770 pacientes da região de Nova York, 240 estavam usando anticoagulante por uma série de razões, 670 estavam usando antiplaquetários e 2.859 não estavam usando nenhum desses medicamentos. Todos eles tiveram COVID-19, continuaram tomando os seus anticoagulantes e esses autores avaliaram se houve diferença na mortalidade, na necessidade de ventilação mecânica e na necessidade de internar. E vocês podem ver pelos intervalos de confiança que não. Então, usar um anticoagulante no momento em que você contrai a COVID-19, de acordo com esse dado, que é um dado retrospectivo, não protegeu de doença mais grave. E esse é o último estudo que eu vou mostrar para vocês, que ele fez algo um pouco diferente. Ele pegou pacientes também da região de Nova York e estudou, comparou a mortalidade intra-hospitalar nos pacientes que receberam anticoagulação durante a internação, por qualquer motivo, embolia de pulmão, trombose arterial e etc., com os pacientes que não receberam. Tá?
Então, aqui a gente pode ver que a mortalidade geral ela foi igual. Quem tomou anticoagulante, quem não tomou anticoagulante. Tá? Mas a mortalidade nos pacientes que necessitaram de ventilação mecânica, ela foi muito maior nos pacientes que não anticoagularam. E isso foi amplamente discutido na mídia leiga como uma evidência de que os anticoagulantes são benéficos. Obviamente, alguns de vocês podem ter ficado incomodados com esta mortalidade de 65%, que ela é bastante alta. Isso sugere que esse grupo de pacientes tem alguma coisa diferente, além do fato deles não terem anticoagulado. Infelizmente, a gente não consegue saber isso neste trabalho. Mas eu convido todos, e eu acho que é muito importante neste momento, a darem uma lida nesse trabalho seguinte. E eu pergunto, por que nós temos que tomar cuidado? Esse é um comentário sobre o trabalho anterior. E ele analisa com detalhe todos os vieses que aquele estudo apresentou, principalmente um viés chamado de viés de mortalidade, mortal bias, que ele faz com que aquela informação possivelmente não corresponda à realidade. Bom, eu chego às minhas conclusões e às mensagens práticas. Todos os pacientes com COVID devem receber tromboprofilaxia, a menos que contraindicado. Os dados em UTI, embora ainda relativamente controversos, eles sugerem um risco mais alto. Então, de maneira que esses pacientes em UTI ou com risco trombótico aumentado, eles vêm recebendo doses profiláticas mais altas em algumas instituições, mas é muito importante que nós saibamos que a evidência para isso ela é muito limitada, como eu mostrei para vocês. E, em particular, não existe nenhum limiar, nenhum valor de corte de teste laboratorial, dedímero ou outro, para guiar esta decisão. O índice de suspeição elevado para tromboembolismo venoso é muito importante, porque caso o nosso paciente teve, ele não pode ficar sem anticoagulação. O que a gente está discutindo aqui é se o que não tem precisa, mas quem tem precisa. Então, nós temos utilizado na nossa instituição o entendimento de que quando você tem um caso fortemente suspeito e não consegue excluir, não consegue confirmar, nós temos usado a anticoagulação em dose plena. Mas porque nós fizemos o diagnóstico de tromboembolismo venoso. O sangramento maior pode acontecer e os resultados dos estudos randomizados vão ficar liberados muito rapidamente. E aí essa palestra provavelmente vai ficar até menos interessante, mas a gente vai saber o que a gente pode fazer. Muito obrigado a todos. Muchas gracias, Eric. Espectacular, me parece la presentación, la verdad que muchísima información, ha sido muy, muy rica, y ya les voy diciendo que en el chat se está dando una muy buena también discusión, lo que augura que vamos a tener una intervención muy, muy dinámica al final. Le vamos a dar la bienvenida también a la sesión que está presente el doctor Raúl Carrillo Espert, que es también un intensivista de la Ciudad de México con mucha experiencia en esta situación COVID. Lo vamos a invitar al final de las charlas para participar en la discusión. Bueno, muchas felicitaciones te están llegando, Eric, también a través del chat. Le vamos a dar la palabra entonces ahora al doctor Joao Guerra para que nos hable sobre la segunda parte, los anticoagulantes en la unidad de cuidados intensivos. Adelante, Joao. Boa noite a todos.
Gostaria de agradecer a presença de todos nesse seminário. Hoje nós estamos agora com 117 participantes e acredito que teremos mais até o final. Eu não estou conseguindo passar os... pronto, aqui. Então, vamos voltar. Inicialmente, eu gostaria de informar que nós fomos surpreendidos que o colega do Equador ele não poderia dar sua aula já no final da tarde, então eu compilei alguns slides que eu tinha para poder mostrar e para vocês. Então, espero que seja útil ao final para as discussões. Então, eu consigo voltar um slide? Pronto. Aqui. Pronto. Tá. Então, eu trabalho no Hospital Albert Einstein e no Centro de Hematologia de São Paulo e, com muita honra, faço parte da junta diretiva do Grupo Latino-Americano de Hemostase e Trombose. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação. Pode passar o próximo, por favor? João, tú podés pasarlos. Ahí está. Bom. Então, aqui estão os mecanismos das drogas anticoagulantes e seus locais de atuação, isso todos conhecem, né? Que nós temos aqui as heparinas não fracionadas, as heparinas de baixo peso molecular e o fondaparinux, que dependem da antitrombina para inibir o fator 10 ativado. E, do outro lado, nós temos os anticoagulantes diretos, a rivaroxabana, a apixabana e edoxabana, que são os inibidores diretos da coagulação que inibem o fator 10, e a dabigatrana. Quais são os pontos relevantes conhecidos sobre a gravidade da doença hoje, né? Então, o aumento do dedímero é um preditor de gravidade e mortalidade em pacientes com Covid-19. Como o Dr. Eric já falou, as autópsias dos pacientes mostraram trombose microvascular, sugerindo que a coagulação intravascular é um fenômeno relevante na falência de órgãos nesses pacientes, e o uso da heparina tem sido associado a uma diminuição da mortalidade. Então, esse esquema que todos conhecem, eu só trouxe para lembrar que no paciente com COVID, nós temos dois fenômenos. O fenômeno inflamatório, levando a um estado de hipercoagulabilidade e microangiopatia trombótica localizado, tá? E nós temos um outro fenômeno ligado às condições básicas do paciente, mobilização, doenças cardiovasculares, diabetes, doenças pulmonares, genéticas, enfim. Então, esses pacientes, eles experimentam situações de trombose por esses dois mecanismos. E é isso que a gente tem visto na prática. A gente tem visto pacientes com quadros pulmonares, tromboses pulmonares agudas, quadros muito graves, e pacientes que às vezes trombosam em casa, que eles nem têm um quadro clínico muito exuberante, mas em casa eles trombosam, tendo uma associação do quadro inflamatório com as comorbidades desse paciente. Tá? Então, isso tudo nós já sabemos, o quê? E que a trombose localizada, a trombose pulmonar, ela está muito associada ao quê? Com a sepsis do COVID, alterando principalmente o sistema fibrinolítico, certo? Onde nós temos uma tempestade de citocinas que agridem o vaso e alteram toda a parte do sistema fibrinolítico. Isso já muito discutido na literatura. Então, quais são as anormalidades? Então, disfunção endotelial, uma tempestade de citocinas, nós temos um excesso de geração de trombina e diminuição importante da fibrinólise. Nós temos o quê? Nós podemos ter plaquetopenia, trombocitopenia, nós podemos ter prolongamento dos exames de coagulação por consumo de fator e de coagulação, a sepsis induzida pela coagulopatia, e na tromboelastometria a gente pode ter um aumento do MCF pelo FibTen, o que mostra um estado de hipercoagulabilidade. E por que esse paciente é tão grave? Porque entre o início dos sintomas até ele ir para a UTI e ser entubado, nós temos uma média aqui de 11 dias, tá? Quase 40%, 16 dias. Então, assim, é muito rápido esse quadro. Então, às vezes, você tem um paciente que, se você não começou a anticoagulação aqui no começo, tá?
esse paciente ele ter uma evolução insatisfatória. O que deve ser verdade pelos trabalhos que o Eric mostrou, que já os trabalhos americanos já mostram o quê? Uma prevalência menor de tromboembolismo venoso, pois provavelmente, certo, foi iniciada a anticoagulação mais precocemente nesses pacientes. E isso nós estamos vendo em nossos serviços também. Nós estamos publicando um trabalho onde nós encontramos 2,8% de trombose em 485 pacientes internados com COVID. E, como todos sabemos, as alterações laboratoriais é a linfocitopenia, o aumento do DHL e a alteração dos marcadores inflamatórios, dos biomarcadores, a proteína C ativada, o D-dímero, que está correlacionado com pior prognóstico em níveis muito aumentados, aumento da ferritina, aumento da interleucina 6, que também parece estar correlacionado com pior prognóstico, e alteração do fibrinogênio. Então, com relação ao D-dímero, num trabalho que nós tivemos a oportunidade de participar com o professor Ramacciotti, em estudos com Zika vírus e pacientes com chikungunya, nós já tínhamos visto que aumento de hipercoagulabilidade nesses pacientes e aumento de eventos tromboembólicos associado com aumento e de D-dímero. Então, doenças virais que levam a um estado de hipercoagulabilidade e aumento e de D-dímero é algo que a gente encontra nesse tipo de paciente. Esse estudo holandês, ele mostrou que em 198 pacientes, 75 em unidades de terapia intensiva, tá? Eles encontraram o quê? Uma incidência acumulativa de tromboembolismo venoso de 40%, mas uma incidência de pacientes sintomáticos com tromboembolismo venoso apenas de 13%. Então, às vezes, o quadro clínico somente, às vezes a gente não consegue fazer um diagnóstico preciso desses pacientes. Tá? O que é verdade aqui, mostrando o quê? Que a incidência, comparando os grupos de pacientes em UTI com pacientes em enfermaria, a incidência acumulativa do tromboembolismo venoso foi de 62% em pacientes em terapia intensiva e 4,9% em pacientes em enfermaria. E quando nós vamos ver os sintomas desses pacientes, 28% em UTI e 3,3% em enfermaria. Então, é importante nós termos outros exames para nos ajudar no correto diagnóstico desses pacientes. Nós tivemos a oportunidade de fazer um estudo com um grupo da cirurgia vascular do Hospital Albert Einstein, onde nós estudamos o quê? Pacientes com tromboembolismo, com embolia pulmonar, certo? Associado com grupos de trombose venosa profunda. Assim, ou seja, nós realizamos angiotomografia nos pacientes com trombose distal, que não eram sintomáticos, e nós encontramos o quê? 79% deles, pelo exame da angiotomografia, tinham algum grau de embolia pulmonar. Quando nós falamos em trombose proximal, 76%. E pacientes associados com filtro de veia cava e 43%. Então, isso corrobora o quê? Que os exames de imagem, nesse cenário, eles são importantes na investigação desses pacientes, porque às vezes você não está conseguindo enxergar um quadro clínico que vai se complicar mais adiante. Esse outro estudo também realizado lá no Einstein, que foi publicado recentemente, que em pacientes com COVID positivo e quadros gravíssimos de embolia pulmonar, você pode fazer, além da trombólise, certo? Você pode fazer o quê? A trombectomia direta também e nesses pacientes com sucesso. Isso é um relato de caso que foi publicado e o paciente muito grave, entubado, com evolução clínica muito desfavorável e muito rápida, ele foi submetido a essa trombectomia direta e conseguiu ser resgatado. E muitos serviços têm usado em quadros de embolia pulmonar a trombólise nesses pacientes, o que é um recurso para pacientes em terapia intensiva. Esse outro estudo que já foi citado e pelo Eric, tá? Ele mostrou que em 184 doentes em CTI com pneumonia e comprovada, foi encontrado o quê?
uma incidência acumulativa de 31% de tromboembolismo venoso, sendo que todos estavam recebendo pelo menos dose padrão de trombo e profilaxia. Então, nós não entendemos se foi o tempo que demorou para iniciar essa tromboprofilaxia, porque esses números, comparado com os resultados dos estudos americanos, são extremamente altos. Tá? Então, a incidência total de complicações trombóticas foi de 31%, o tromboembolismo ele foi confirmado em 27% e as tromboses arteriais em 3,7%, e a embolia pulmonar foi a complicação mais importante em 81% desses pacientes. Então, o risco do tromboembolismo venoso em pacientes hospitalizados, ele já é muito conhecido, então isso não é uma novidade, né? Então, nós sabemos o quê? Que a profilaxia anticoagulante diminui o risco de TEV em pacientes internados por doença aguda. Existem diretrizes de prevenção para o uso adequado de trombo e profilaxia. Nós temos ferramentas para o cálculo de risco. Em pacientes com COVID, o risco do tromboembolismo venoso ele deve ser calculado normalmente. Tá? Então, já tem trabalhos mostrando que 40% dos pacientes internados com COVID, eles apresentam alto risco de trombose na escala de Padua. Então, é fundamental que nos serviços, todos os pacientes internados, quando chegam no pronto-socorro, eles sejam submetidos a um score de risco. Nós acreditamos o quê? Que quando você faz esse procedimento sistemático, como indicador médico obrigatório, nós conseguimos identificar precocemente o paciente que tem um risco alto, com pontos maior ou igual a 4, e já iniciar a profilaxia anticoagulante precocemente. E mais, identificar o paciente de maior risco e talvez discutir ajuste de dose nesses pacientes. Mas é fundamental você ter um guia. Então, é fundamental utilizar os scores de risco, que pode ser de Padua, de Caprini, enfim, nós temos vários documentados na literatura. E já está muito bem provado os benefícios da anticoagulação em pacientes internados. Existem vários estudos mostrando o uso da heparina não fracionada, da heparina de baixo peso molecular, comparado com placebo, onde existe uma melhora, uma diminuição importante do risco desses pacientes para tromboembolismo venoso e também dos novos anticoagulantes, como todos já conhecemos os estudos publicados tanto com apixaban, rivaroxaban e betrixaban. Ou seja, o uso do anticoagulante, independente do COVID ou não, ele deve ser feito baseado em score de risco. Tá? Então, o que é importante nesse manejo? Né? A estratificação do risco e a profilaxia intra-hospitalar. Então, nós já temos o IMPROVE, o CAPRINI, o PADO, enfim, nós já temos as escalas para isso. Pacientes de alto risco têm que ser feita a profilaxia. E, segundo a recomendação da Organização Mundial de Saúde, a profilaxia é feita com enoxaparina 40 mg subcutâneo uma vez ao dia, o fondaparinux 2,5 mg subcutâneo uma vez ao dia e a heparina não fracionada 5.000 unidades subcutâneo 2 ou 3 vezes ao dia. Se houver uma contraindicação aos anticoagulantes, deve ser feito profilaxia e mecânica. Esse estudo que nós publicamos também na lista do Einstein, do nosso serviço, a dose que nós usamos como profilaxia foi como tratamento em pacientes em terapia intensiva, foi a dose de 5.000 unidades 3 vezes ao dia. Então, nós preferimos no nosso serviço usar a heparina não fracionada para os pacientes mais graves, por uma questão de segurança e do melhor manejo desses pacientes. Tem serviços que estão usando heparina de baixo peso molecular em altas doses. Nós preferimos no nosso serviço usar a heparina não fracionada. Esse guia, que foi liderado pela professora Fernanda Orsi, que foi submetido e vai ser publicado agora nos próximos dias, onde nós tivemos um guia brasileiro e esse foi a sugestão para o consenso latino-americano, que junto com outros países, com outras experiências também foi estabelecido. E nós o quê? O consenso brasileiro nós optamos por enoxaparina 40 mg subcutâneo uma vez ao dia como dose profilática,
tá? Podendo usar também o Fondaparinux 2,5 mg subcutâneo uma vez ao dia, e as heparinas não fracionadas, 5.000 unidades, 2 vezes ao dia. E tudo isso tem que ser ajustado pelo peso do paciente e, obviamente, pela função renal do paciente, principalmente a heparina de baixo peso molecular. Então, é muito importante esse monitoramento, porque os sangramentos eles estão muito associados com essa mudança clínica do paciente e da deterioração da função renal, principalmente dos pacientes com uso de heparina de baixo peso molecular. No caso dos pacientes para tratamento agudo, dos pacientes mais graves, tá? O consenso brasileiro, nós tivemos uma recomendação do uso da enoxaparina 1 mg por quilo subcutâneo 2 vezes ao dia, também com grande atenção ao clearance de creatinina, entre 15 e 29, e não usar, tá, com clearance menor que 15. Tá? E o Fondaparinux, dependendo do peso do paciente, 5 mg subcutâneo dia, entre 50 e 100 kg, 7,5 mg subcutâneo dia. E a heparina de baixo peso molecular, tá? É importante você o quê? Usar uma dose de 80 unidades por quilo e nós mantemos a dose com 18 unidades por quilo hora em infusão e contínua. Claro que acertando também pelo TTPA. É fundamental o uso quando nós temos... Uma das vantagens do uso da heparina não fracionada é que nós temos um teste que é o TTPA, que a grande maioria dos laboratórios fazem, já está muito bem estabelecido, e nós acertamos as doses baseado por esse ITTPA. Poucos serviços avaliam atividade anti-10A de rotina para heparina de baixo peso molecular ou mesmo para os novos anticoagulantes. Quando eu falo de rotina, é quando você colhe a amostra e sai um resultado em até 2 horas. Né? Não adianta você colher a amostra para fazer atividade anti-10 e sair o resultado 12 horas depois. Tá? Então, quando eu falo de rotina, é quando você tem disponível no laboratório do teu hospital esse exame que mede atividade anti-10A 24 horas ao dia. Lembrando que esse exame você precisa colher até 4 horas após a última aplicação da medicação. Então, o teste ele foi padronizado com essa ordem. E poucos serviços fazem isso direito, pelo menos aqui no Brasil. Então, com relação ao Covid-19, o manejo do tromboembolismo venoso com relação à terapia estendida, se nós formos extrapolar o que nós fazemos para pacientes não Covid, nós consideramos a profilaxia prolongada do tromboembolismo venoso até 45 dias após a alta. Por isso que quando o paciente ele vai de alta, é fundamental o quê? Fazer o score de risco novamente para esse paciente, porque às vezes ele mantém o risco de tromboembolismo venoso na alta. Então você tem que considerar uma profilaxia estendida. Então a profilaxia prolongada com heparina de baixo peso molecular ou com os anticoagulantes orais diretos. Isso para não COVID, né? Ele diminui o risco de TEV, mas lembrando que pode aumentar sangramento maior. Para COVID, os estudos randomizados eles estão sendo realizados, mas é razoável nós pensarmos que se é um paciente com COVID com risco de TEV, pensar nessa extensão, tanto com heparina de baixo peso e rivaroxabana. Nós já temos estudos para pacientes não COVID que mostram o benefício dessa terapia estendida. Então, mostrando aqui que as abordagens de tratamento para o tromboembolismo venoso, eu já estou chegando e no final, lembrando que nós temos a fase aguda da doença, que nós usamos as heparinas não fracionadas, as heparinas de baixo peso molecular. Nós podemos, numa fase intermediária, fazer a migração para a varfarina e fazer essa terapia intensiva, mantendo um INR entre 2 e 3. Ou nós podemos usar as heparinas não fracionadas e heparina de baixo peso molecular, que no caso, se a sua opção é fazer a troca para dabigatrana ou edoxabana, é necessário fazer esse switching. Tá? E quando você opta pelos anticoagulantes diretos, rivaroxabana e apixabana, não é necessário fazer essa troca. Na prática, nós não temos iniciado para paciente com COVID com
os anticoagulantes direto, principalmente pacientes internados. Pacientes internados a gente tem iniciado, na grande maioria dos casos, com ou heparina não fracionada ou heparina de baixo peso, e depois nós migramos para os anticoagulantes direto, e é razoável uma dose de rivaroxabana de 10 miligramas, na profilaxia estendida por 45 dias, e a heparina de baixo peso molecular e 40 miligramas. Esse estudo a gente está publicando agora, junto com o professor Ramaciotti, onde mostrando essas evidências do benefício para esses pacientes. Então, para finalizar, o aumento do dedímero é um preditor de gravidade e mortalidade em pacientes com Covid-19. As autópsias dos pacientes mostraram trombose microvascular, sugerindo que a coagulação intravascular é um fenômeno relevante na falência de órgãos nesses pacientes. O uso de heparina tem sido associado a uma diminuição e da mortalidade. E muito importante, né? O uso dos anticoagulantes, eles devem seguir orientações de guidelines e protocolos clínicos e publicados. Mas nós entendemos que, dependendo da gravidade e risco dos pacientes, as doses devem ser ajustadas com rigoroso controle laboratorial. Então, nós temos ferramentas para isso. Então, se você vai fazer uma dose ajustada, você tem que controlar bem esse paciente, você tem que avaliar bem a função renal desse paciente, você tem que avaliar se ele não está tomando outras medicações que alteram função plaquetária. É muito comum darem anti-inflamatório não hormonal que mexem com função e plaquetária, antidepressivos tricíclicos que alteram função e plaquetária, e às vezes o paciente ele experimenta uma manifestação hemorrágica que não é pelo anticoagulante, e às vezes é por alteração de função plaquetária, que às vezes não se pensa nisso, porque o paciente tem uma contagem de plaquetas normais. Então, isso a gente tem visto acontecer, principalmente em pacientes que vão ser submetidos a algum procedimento cirúrgico, que suspende-se o anticoagulante, mas esquecem de ver a função e plaquetária desse paciente, e esse paciente sangra. Então, é importante nós temos ferramentas laboratoriais, point of care, que veem em função plaquetária e também. Então, era isso, espero ter contribuído. Eu tentei ser o mais prático possível. Nós montamos essa aula hoje, 5 horas da tarde, né, Cecília? Então, enfim, espero que tenha sido útil aí para todos. Obrigado. Muchísimas gracias, Joao. La verdad que te agradecemos mucho tu esfuerzo, porque es, como él dice, realmente nos tomó a cargo esta presentación sobre las 5 de la tarde y logramos, me parece que tener muchísima información para enriquecer esta discusión que vamos a abrir ahora. Bueno, también estás recibiendo muchas felicitaciones por el chat, Joao, así que fue muy buena tu exposición. Y la verdad que tenemos un montón de preguntas y comentarios en el chat. Me parece que, como decía, va a ser muy rica la discusión. La verdad que la diferencia con respecto a los otros seminarios es que ustedes tienen silenciados en este momento los micrófonos. Si quieren hablar, tienen que levantar la mano, que se encuentran participantes, levantan la mano, hay un ítem ahí de levantar, que dice levantar la mano, y nosotros les vamos a habilitar los micrófonos. De todas maneras, podemos seguir por el chat. Les voy a relatar algunas de las preguntas y comentarios para nuestros expertos, pero rogamos que, como siempre, participen todos los que están en la sala. La primera pregunta que se planteó ya desde la exposición de Eric fue del doctor Claudio Martín Rosas, preguntándonos si tienen experiencia en cuanto al uso de TEG, ROTEM en la coagulopatía inducida por COVID y en el seguimiento de la heparina. Si pueden, no sé, si alguno de los dos quiere hablar de esto, o alguno de las otras personas en el salón. No sé, Joao o Eric. Eu, pessoalmente, não. Conheço a literatura, já tem alguma coisa saindo, né, mostrando, além da caracterização mais assim tradicional de desvio dos parâmetros para hipercoagulabilidade, o dado que eu achei mais interessante foi um dado que associou
a hipofibrinólise com a ocorrência de trombose. É um estudo que ele até fez quase um score juntando hipofibrinólise com dedímero elevado e dependendo havia uma combinação que na população dele todos os pacientes com aquele perfil tinham trombose. Eu acho que o João deve ter experiência prática. A minha impressão é que pode ser, assim, a gente no fundo, concretamente, no dia a dia, no paciente do dia a dia, eu não vejo uma aplicação prática. Provavelmente para aquele paciente que o João comentou, né, que você foge da normalidade ou que desenvolve uma complicação inesperada da coagulopatia, talvez ela possa ser útil. E para a investigação, naturalmente, para a caracterização da fisiopatologia, sem dúvida é muito importante. Bueno, muchas gracias. Acá nos escribe también Alejandra. Cecília, Sí, João, dale. deixa eu só comentar. Nós estamos fechando um estudo agora com 50 pacientes que nós estudamos em vários momentos do paciente que foi para a UTI, né? Então, ele chegou na UTI, então a gente estudou em vários momentos a coagulação dele. Nós estamos fechando a análise desse estudo. O que dá para ver é que, assim, todos os pacientes têm estado de hipercoagulabilidade. Então, no trombo, ele tem aquele MCF, né, que é aquele muro que a gente fala alto. Tá? Muito em decorrência do fibrinogênio desses pacientes. O que é interessante é que, assim, quando o paciente ele complica, que a sepsis dele complica, onde vai tendo consumo de antitrombina importante, porque a gente dosou também antitrombina em todos os pacientes, a gente vê que pelo trombo a gente conseguiu ver quando o paciente não está respondendo heparina. Tá? Por quê? Porque ele não responde porque ele não tem níveis de antitrombina. Então, é aquele dilema, né? Vamos fazer, como nós não temos concentrado de antitrombina disponível, nós vamos fazer um anticoagulante direto, não vamos? Então, então como o Eric falou, para pacientes muito selecionados, talvez possa ajudar na prática. Então, nós estamos fechando esses estudos, mas o que eu posso dizer é que pelo trombo mostrou que todos os pacientes têm estado de hipercoagulabilidade. Muchas gracias, Joao. Nos gustaría, le voy a dar la palabra al doctor Raúl Carrillo Espert por si quiere hacer algún comentario sobre este tema específico, lo que usted quiera agregar. Bueno, buenas tardes. Gracias, doctora, por darme la palabra. Buenas tardes a todos. Y bueno, reiterar la felicitación a los colegas, al doctor de Paula y al doctor Guerra por sus excelentes charlas. Aquí en México estamos viendo un buen número de pacientes graves con COVID-19 y como ya bien se comentó, es una enfermedad inmunoinflamatoria trombótica muy acentuada, sobre todo en las formas graves, que tiene un espectro de patrón evolutivo ya bien conocido de todos nosotros. De las alternativas terapéuticas que tenemos, no hay mucho, ustedes lo saben bien, pero lo que ha mostrado claramente la efectividad, uno es la anticoagulación, ya sea profiláctica y completa, y la otra, la oxigenación, ya con ventilación mecánica, alto flujo o prono tanto consciente como ya en pacientes intubados. Pero entrando a lo que es el punto de la anticoagulación, que es algo muy importante y relevante, preguntas muy puntuales que les quiero hacer a nuestros colegas panelistas, que, bueno, seguramente con su expertise y con los pacientes que han visto allá en el Brasil, nos van a ilustrar, nos van a dar mucha luz en relación a esto. Uno, y es una pregunta frecuente en México, ¿los anticoagulantes directos tienen algo que ver o algún papel actualmente en el tratamiento en la fase aguda de la enfermedad? Esa es una pregunta que iría para el doctor Guerra. Y otro aspecto muy importante que también cabe dentro de esta anticoagulación es que si en pacientes que hacen la forma grave, que salen adelante, sería conveniente extender la anticoagulación a una anticoagulación extendida, algo semejante a lo que hacemos en pacientes posoperados de cadera y rodilla. Esas son preguntas para el doctor Guerra. Y para el doctor de Paula, algo importante que nos hizo ver es el aspecto de la inmunotrombosis, ¿no? Donde lo vemos claramente en esta enfermedad y como bien dijo, no es nuevo. Esto ya se sabe desde hace una buena cantidad de años cuando se describió el patrón coagulopático en sepsis, que es lo mismo que lo que vemos ahora, claro,
aquí magnificado y amplificado. Entonces, en esta sepsis viral, en este proceso de inmunotrombosis, ¿cuál sería el papel de las trampas extracelulares de neutrófilos como parte de este complejo de inmunotrombosis, que en sepsis es muy claro, pero cuál sería su comentario en relación a este aspecto tan importante? Y también para el doctor de Paula, una pregunta que aquí nos hacemos mucho en México. En estos pacientes en los cuales también la función plaquetaria se ve comprometida y, bueno, tenemos que actuar sobre ella, ¿tendrían algún papel en la fase aguda, en esta grave tormenta de citocinas y de inmunotrombosis, los antiagregantes plaquetarios combinados con la anticoagulación? Estas serían mis preguntas en relación a la charla. Começa por mim, Cecília? Sí, sí, perfecto, Joao. Contestar las tuyas. Com relação aos anticoagulantes diretos, porque assim, nós temos que pensar que o paciente muito grave, ele está entubado. Então, como são comprimidos, pílulas, você precisa dar por sonda. Então, já tem trabalhos com rivaroxabana mostrando atividade anti-10 nesses comprimidos que são macerados e dados por sonda. Então, é possível usar? Seria possível usar. Usamos lá no nosso hospital, usamos assim em 1 ou 2 casos quando não está respondendo à heparina. Muito provavelmente porque o nível de antitrombina está muito baixo. Nós sabemos que a heparina não fracionada ela depende diretamente dos níveis da antitrombina para atuar. Mas nós não temos trabalhos ainda sobre isso. Já existem trabalhos em andamento. A segunda pergunta, Cecília, e qual foi? Eu não entendi. La anticoagulación extendida, doctor Guerra. Sí, ya una vez que el paciente sale adelante, extender la anticoagulación, tanto en el hospital como cuando el paciente se va a su domicilio. O nosso hospital, ele tem 15 mil funcionários, né? Então, com as famílias, são 50 mil pessoas que nós temos um sistema interno que cuida desses pacientes, que chama-se Cuidar. Então, nós tivemos que implementar protocolos para os pacientes que estão sendo tratados em casa, porque muitos pacientes eles não estão sendo internados. Então, nós estabelecemos nos nossos protocolos fazer o quê? O score de risco para esses pacientes. E o paciente mesmo ambulatorial. E o paciente com score de risco alto, todos recebem hipofilaxia. Ou com heparina de baixo peso molecular, ou com anticoagulante direto. Os pacientes com risco moderado, aí a gente discute e caso a caso. Então, respondendo a sua pergunta, sim, você precisa pensar em fazer profilaxia mesmo nos pacientes ambulatoriais se eles possuem fator de risco. Então, é importante fazer o score de risco. Você aplicar o score de risco para esses pacientes. Eu não sei se alguém tem outra opinião, eu não sei a opinião do Eric. Gracias, doctor. Eric, ¿querés contestar las preguntas? Les digo que sobre este tema de la profilaxis extendida hay varias preguntas en el chat. Una de ellas es justamente de la doctora Chiara, que habla cuál sería el tiempo mínimo de profilaxis extendida en paciente COVID no grave. Digo para agregar a tu respuesta, Eric, si 7, 14 o 45 días, porque forma parte del mismo tema, digamos. Está silenciado, Eric. Eric, já voltei. Eu vou responder especificamente as 2 perguntas feitas para mim e depois eu comento as demais. Em relação às redes extracelulares de neutrófilos, os NETs, já existe um trabalho publicado numa revista importante, no JCI Insight, que mostrou que pacientes com COVID têm níveis mais elevados de
marcadores que são derivados aí da netose, da produção dos neutrófilos mesmo. E também que os pacientes com COVID mais grave têm níveis ainda mais elevados do que os menos graves. Então, era bem provável, isso já foi comprovado. E tem estudos clínicos em andamento, tanto com DNase quanto com dipiridamol, que é uma droga que também parece interferir na interação do neutrófilo com a plaqueta e, consequentemente, na netose. A netose tem um aspecto importante, além dela poder contribuir para formar, para a imunotrombose, um assunto que nós temos estudado no laboratório é que esse DNA ele ativa a coagulação também, pela via intrínseca. Então, pode ser um mecanismo também adicional de perpetuação da hipercoagulabilidade. E é um alvo terapêutico. Em relação ao uso de antiagregantes, o que eu poderia dizer de mais concreto que eu conheço é aquele estudo que eu mostrei da Blood, que mostrou que o uso prévio de anticoagulantes não modificava os desfechos na COVID. Eles fizeram uma segunda análise, que eu não mostrei, que foi dos pacientes que usavam antiagregantes antes. E esses pacientes também não tiveram menos mortalidade, menos internação ou menos ventilação mecânica. Então, é atrativo a ideia de você inibir função plaquetária, mas o que eu acho é que a gente sempre vai ficar naquela dúvida do momento em que você vai estar inibindo um processo que já se tornou patológico, ou antes você vai estar inibindo um processo que é benéfico, porque a imunotrombose ela existe porque ela é importante, ela não existe só para fazer mal, né? Então, acho que a dúvida é essa. Em relação às perguntas anteriores, eu acrescentaria na resposta dos anticoagulantes diretos, que tem um estudo italiano que mostrou que a associação dele com algumas drogas antivirais que são usadas em alguns protocolos de tratamento da COVID levou a níveis até 6 vezes mais alto de níveis séricos 6 vezes mais altos. Então, tem que tomar bastante cuidado, porque por isso que as recomendações, em geral, é para retirar mesmo, para trocar pela heparina, a não ser em casos muito selecionados. E a anticoagulação estendida, eu não consigo responder, a pergunta é muito boa, 7, 14, 45, porque não existe essa informação. Tem um estudo em andamento, né, que vai tentar responder isso, mas o que eu trabalho num hospital público, a disponibilidade dessas drogas é muito limitada, então a gente não tem também um repertório clínico com isso, mas a minha impressão é que são casos absolutamente selecionados e acredito eu que pelo menor tempo possível, porque a gente já viu que esses pacientes, esse uso em pacientes clínicos, ele não é gratuito, o benefício vem junto com o aumento do risco de sangramento. Muy bien. Gracias, doctor Joao. Muchísimas gracias a todos los que han participado. Y acá se están planteando, en relación a esto que estaban hablando, el uso de antiagregantes asociado a los anticoagulantes, cuál es su opinión. El doctor Flavio Grimaldo ya ha contestado acá en el chat, diciendo que ellos lo que han visto no le parece que no justificaría agregar antiagregantes y incluso podría haber aumentado el riesgo de hemorragia. No sé qué opinan sobre este tema. Si alguno quiere hacer algún comentario, o Raúl Izaguirre, si tú querés comentar sobre esto. Ustedes que trabajamos en el mismo hospital, Flavio y yo, tenemos los mismos conceptos. Hemos visto que efectivamente los antiagregantes no tendrían un gran papel, y en algunos enfermos con COVID se han hecho pruebas de funcionalidad plaquetaria por un método poco conocido que es el multiplate,
y no revela hiperagregabilidad plaquetaria, por lo menos en las muestras que hemos tomado. Pero creo que eso está muy discutido porque algunos autores han propuesto los antiagregantes en casos de que existiera coagulación intravascular diseminada. Creo que no hay todavía una respuesta contundente. Perfecto. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario, siguiendo un poquito con el tema del tratamiento con heparina a diferentes dosis. Hay varios que nos han comentado, si ustedes optan por dosis intermedia, sobre todo, que es un tema muy discutido, pero antes que contesten eso, junto con eso, le queríamos plantear qué tipo de hemorragias o qué porcentaje de hemorragias mayores y no mayores han visto en relación, en su experiencia, ¿no? En relación con el uso de heparina en los pacientes por COVID graves. No nosso hospital é muito baixa os casos de hemorragia. Tivemos, mas muito baixo. Então, talvez porque a gente faz um monitoramento muito próximo desses pacientes. A gente tem uma estrutura laboratorial que permite você fazer ajuste das doses e controle desses pacientes de uma maneira sistemática. O que a gente acha é que quando você não tem uma estrutura laboratorial, é importante você seguir um protocolo de uma maneira muito específica e discutir esses casos de uma maneira muito próxima. É o que a gente tem feito. Tudo que sai do protocolo, os casos que saem, que tem que fazer ajuste de dose, como não tem uma orientação ainda sobre isso, a gente discute esses casos sistematicamente, diariamente. Então, se você opta por fazer uma dose intermediária ou uma dose plena nesse paciente, você precisa estar olhando o todo desse paciente de uma maneira mais sistemática. Então, essa é a recomendação, Cília, porque nós não temos estudos ainda. Tá me ouvindo? Bom, nós aqui na nossa unidade, nós optamos por recomendar a dose de 40 miligramas de enoxaparina como dose profilática para todos os pacientes, sem contraindicação. A gente, inclusive, omitiu a realização do score de estratificação de risco, nesse contexto específico, por entender que todos os pacientes eles teriam um risco adicional, que é ter a COVID. E a gente, só que nós colocamos que pacientes que tinham, isso eu quero dizer, é um protocolo institucional, isso não é o protocolo, nós não optamos por colocar isso no nosso protocolo brasileiro, mas dentro da nossa instituição, nós optamos por dar ao clínico a oportunidade de, para pacientes que tinham algum fator de risco adicional, usar uma dose de enoxaparina 1 miligrama por quilo uma vez ao dia, que é uma dose intermediária. Isso é uma decisão do clínico, lá junto com o paciente. Tá? Dentre os fatores de risco adicionais, então, trombose prévia, trombofilia, trauma, cirurgia recente, câncer ativo e o dímero D acima de 4 ou 5 vezes, eu não lembro o valor. Nós temos utilizado isso, não tem havido sangramento nesses pacientes, não. Eu confesso a vocês, e acho importante, que isso foi colocado num momento em que a gente tinha basicamente os dados europeus. Esses novos dados americanos, e o dado que o João comentou também aqui do Einstein, eles vêm mostrando que talvez aqueles fatores de confusão que eu citei, que são o jeito que a gente está olhando para essas tromboses, possam ter influenciado um pouco nessa percepção de risco. Sangramentos maiores nós tivemos em pacientes que tinham outras comorbidades. Nós trabalhamos no hospital geral, que tem muita
muito câncer, muita cirrose. Então, nós temos tido, sim, problemas com sangramentos, mas são pacientes que têm também cirrose ou que têm doenças, outras comorbidades que normalmente se associam a sangramentos. Muchísimas gracias, Eric. El doctor Carrillo quería también hacer otro comentario. Gracias, doctora, por darme la palabra. También para los panelistas que son expertos en este tema. Aquí en México estamos haciendo seguimientos con tromboelastografía a pacientes con COVID-19, sobre todo en las formas muy graves, los que están intubados en terapia intensiva, ventilación mecánica, y ya sea con fracaso o sin fracaso multiorgánico. Y esto lo estamos usando para guiar la terapia antitrombótica, porque hemos visto que aún pacientes anticoagulados completos con dosis elevadas de heparina no fraccionada o de heparina fraccionada han hecho tromboembolismos pulmonares graves y algunos han fallecido. Esto es un punto, yo creo, muy importante que puede orientar a los que estamos en la unidad de medicina intensiva como clínicos a ir dirigiendo la dosificación. No en todos los hospitales en México tenemos disponibilidad de hacer actividad anti-10A para estar monitoreando la heparina bajo peso molecular, pero nos estamos guiando por la tromboelastografía y hemos visto estados protrombóticos muy acentuados en el patrón tromboelastográfico. Y por otro lado, dentro de este mismo rubro, la fibrinolisis. La fibrinolisis y la alteración de la fibrinolisis en estas formas graves de COVID-19, cada vez aparecen más publicaciones de la disfunción de esta. ¿Qué opinan ustedes en relación a al uso, uno, de la tromboelastografía para evaluar a estos pacientes, y dos, el aspecto de la disfunción de fibrinolisis en pacientes con COVID-19, sobre todo en pacientes graves en la unidad de medicina intensiva? Bueno, no sé quién quiere contestar, Eric, Joao, o algún otro compañero que esté conectado, que quiera participar para contestar esta pregunta. Posso falar, Cecília? Sim. Eu acho que eu fico até feliz em ouvir gente. Eu sou entusiasta da tromboelastometria, que a gente usa muito lá no Hospital Albert Einstein. A Cecília e o Raul Izaguirre, que conhecem a gente, sabe, a gente tem um trabalho mas com doença hemorrágica. Então, para doença hemorrágica, a gente tem publicação já disso. A gente já publicou alguns trabalhos com isso. Nós tivemos uma publicação com dengue hemorrágica e tromboelastometria, que mostrou que pacientes com contagem de plaquetas muito baixas, até 5.000 plaquetas, mas com fibrinogênio acima de 100, o paciente ele não sangra com dengue. Ele sangra quando tem o fibrinogênio mais baixo, e isso nós conseguimos ver pela tromboelastometria. Naquele trabalho que eu mostrei que nós fizemos com o dedímero e com o Zika vírus e chikungunya, nós também fizemos tromboelastometria nesse caso, mas nós não publicamos porque a gente não concluiu nada. Por quê? Porque a amostra era pequena. Agora não. Com esses casos, nós estamos com... Sim, a gente está recrutando. Eu não sei te falar ainda, doutor Raul. Como é que... Porque assim, a gente está acabando o recrutamento então, eu acho que já fica um convite, Cecília. Vamos montar um webinar para frente para discutir esse tema, porque eu acho que nós vamos ter trabalhos mais para frente, com a experiência do México. A gente tem um pouco de experiência, devem ter outros colegas que tenham. Mas hoje eu não posso fazer uma recomendação do uso da tromboelastometria, porque não tem publicação específica sobre isso. O que tem são relatos de caso, tá, a respeito disso. Esse estudo que nós estamos acabando são 50 pacientes. Eu acho que vai dar uma ideia consistente, porque a gente colheu no tempo 0, tempo 1, depois nós fizemos assim 6 tempos desses pacientes. Então nós pegamos um paciente que ou melhoraram ou morreram, né? Então eu vou ir comparando com antitrombina, proteína C, proteína S, tá? Nós estamos vendo se esses pacientes fazem lúpico adquirido, tá? Porque nós temos alguns casos com TTPA e prolongados. Sim, nós estamos fechando os estudos e outros estão fechando também. Mas hoje, como recomendação, não é possível. Eric? Bom, sobre a tromboelastometria, acho que o João já respondeu. Eu de fato, não tenho experiência, né, na investigação desses pacientes com hipercoagulabilidade.
mas acho que se surgir algum parâmetro aí que seja reprodutível para nos guiar, vai ser super interessante. A questão da hipofibrinólise, ela é importante, também difícil achar o biomarcador correto, né? Eu imagino que o PAI-1, né, deve estar muito aumentado nesses pacientes, acho que isso já foi demonstrado, tanto na SARS-1 quanto na SARS-CoV-2, mas assim, acho que a gente ainda não tem um uso clínico para isso, e também a intervenção clínica também que vai decorrer disso, ela ainda é limitada. Acho que aumentar a heparina provavelmente é o que nos resta mesmo, tentar, né? Porque a gente não vai conseguir ainda fazer. É possível que, à medida que a gente entenda melhor a fisiopatologia dessa doença, surjam novos alvos terapêuticos. Muy bien, gracias. Tenemos acá, no sé si Gloria, ¿querés hacer algún comentario sobre este tema del tromboelastograma? ¿Tenés levantado la mano? Está silenciada. Sí, Gloria, estás, a ver, Ya. ahora sí. Ya. Hola, buenas noches para todos. Pues la verdad, comparto muchas cosas que dice Joao. Hay apenas estudios los cuales estamos empezando a desarrollar en los pacientes que hemos actualmente analizado las tromboelastografías de los pacientes que están en UCI. La verdad sí nos ha llamado la atención y consideramos que hasta el momento, porque obviamente los estudios apenas están en proceso, pero sí hemos visto una ayuda, digamos que importante en el seguimiento de estos pacientes. O sea, las curvas hablan por sí solas. Y podemos ver cuando hacemos la tromboelastografía en copilla simple y con heparinasa, uno en realidad puede saber si el paciente, digamos, tiene la dosis esperada o puede ser una ayuda, más aún cuando en algunos centros no siempre tienen la disponibilidad de realizar el antifactor 10. O sea, nosotros hasta el momento, con los pacientes que hemos analizado, hemos visto que puede ser una prueba de gran ayuda. Muy bien, gracias, doctora. Muchas gracias, Gloria. Tenemos varias preguntas más. Voy a resumir algunas porque, bueno, ya les digo, ha habido una discusión muy rica entre Claudio y Martín, que han estado intercambiando muchas opiniones, entre Claudio y Flavio, que han intercambiado muchas opiniones en el chat. Sobre el control de la heparina, tenemos varias preguntas sobre la frecuencia del control de anti-10 y si ustedes lo utilizan en forma rutinaria, y eso se relaciona también en el caso de utilizar heparina no fraccionada. Algunos hablan sobre el tema de la utilidad de la PTT, sabiendo que en estos pacientes hay dificultades para seguirlo en forma regular. No sé si quieren opinar, Raúl Izaguirre está pidiendo la palabra. Sí. Te tenés que desmutear, Raúl. Ahí está. Efectivamente, es lo que he visto en la discusión y también eso aparece en la literatura. En numerosos artículos hay controversias en relación al uso de las heparinas y su control. Por ejemplo, la mayor parte de las guías norteamericanas y algunas europeas, la primera indicación es heparina de bajo peso molecular. Mientras que en las guías de China, el grupo de Wuhan de las universidades relacionadas, la primera indicación es heparina no fraccionada. Entonces hay profundas diferencias en cada uno de ellos y cada uno de ellos tiene sus argumentos. El argumento en favor de la heparina de bajo peso molecular es que no hay que estar tomando el APTT con frecuencia y el personal está resguardado y no se acerca tanto al enfermo y que se puede revertir también, ¿no? Bueno, en relación a este control hemos visto desde antes del COVID que no hay una relación entre los niveles anti-10 y el TTPA. Eso existe desde hace 15 años que se han medido la prolongación del TTPA y el nivel anti-10.
aquel rango terapéutico que nos han dicho de 1.5 a 2.5 veces el testigo, cuando tiene uno un paciente con 2.5 veces el testigo de TTPA, el anti-10 puede estar en 0.2, francamente por abajo del nivel terapéutico. Entonces, definitivamente, la PTT no es completamente útil. Nosotros en el Instituto de Cardiología preferimos el anti-10 y eso nos obliga a elevar dosis de heparina convencional incluso hasta 1800, 1900 unidades por hora, que se consideran dosis bastante altas. Cuando damos a estas dosis, el APTT puede estar en 100 segundos o 120 segundos. Entonces, realmente tener un anti-10 nos da mucha confianza para la terapéutica, para la eficacia e incluso para la seguridad de la heparina, porque no hemos observado complicaciones hemorrágicas cuando nos guiamos por el anti-10. Cecília. Sim, João. Uma coisa importante que nem todos os laboratórios acabam fazendo é toda vez que há uma mudança de lote de heparina, é necessário calibrar o teu equipamento para ver a sensibilidade daquele lote. Então, o que acontece é que os TTPAs que não são feitas a calibração com o lote de heparina que está sendo usado no hospital, se perde a sensibilidade. Então, é importante que os laboratórios, principalmente hospitalares, tanto para a heparina não fracionada, como para a heparina de baixo peso molecular, você precisa fazer a calibração do seu equipamento para o TTPA e para o anti-10 pelo lote que a farmácia do hospital está usando. E poucos serviços fazem isso, mas é fundamental. Por isso que tem muita variabilidade. A gente fez um estudo agora comparando heparina bovina e porcina e a variabilidade é muito grande. Então, precisa ter uma orientação com a farmácia do hospital que toda vez que há uma mudança de lote, tem que mandar um frasco de heparina do novo lote para que seja feita a calibração do equipamento e do exame baseado no lote que está sendo usado no hospital. Então, uma das coisas que tem também, viu, Raul, essa variabilidade é isso. A outra são os níveis de antitrombina com relação à heparina não fracionada, e a gente não sabe sobre a heparina de baixo peso o quanto que é importante, porque a gente tem muita experiência com heparina de baixo peso em dose profilática. Tá? Dose terapêutica mesmo, assim, agora é que a gente está começando a usar mais, né? Porque em terapia intensiva, como você tem uma degradação da função renal desse tipo de paciente muito rápida e alteração de função renal chega a mais de 50% dos pacientes, é uma coisa muito grande. Então, heparina de baixo peso molecular, como nós sabemos, é complicado. Então, a recomendação, como nós estamos falando aqui para pessoas que trabalham numa variabilidade muito grande de serviços, vamos no simples. Heparina não fracionada e controlar com TTPA bem feito. É o que nós temos, porque pouca gente tem disponível o exame de atividade anti-10. E pouca gente tem disponível 24 horas por dia. Porque não adianta você colher um anti-10 para sair um resultado daqui a 12, 24 horas. Cecilia, muchas gracias. Sí, está Gloria levantando la mano y Claudio, y lamentablemente les voy a decir que estas van a tener que ser como las últimas participaciones porque son 8:30, 20 y 30, estamos bastante pasados de la hora. Hay muchas más preguntas, muchos están preguntando también sobre la combinación de trombosis y sangrado en la UCI, que bueno, lo vamos a tener que dejar para contestar probablemente por mail, no hay problema, tenemos los chats y los mails para contestarles, se los enviamos a nuestros expertos para que se los contesten por mail. Le voy a dar la palabra a Gloria y a Claudio, y después a Raúl Izaguirre para que cierre este evento. Gloria. Ok, gracias Cecilia. No, rápidamente, a ver, les cuento. Nosotros en nuestro centro, la monitorización con heparinas, o sea, para las técnicas que utilizamos para monitorear, ya sea heparinas de bajo peso molecular
o heparinas estándar, no utilizamos el calibrador de la misma heparina, porque ya existen calibradores comerciales y ya, digamos, tenemos también la prueba de esa manera. Lo que sí está claro, desafortunadamente, en los centros donde no cuenten con esta herramienta, es que el TTP no es de mucha ayuda precisamente por todas las condiciones críticas que tiene este paciente y de la cantidad de proteínas reactantes de fase aguda que hacen efectivamente pues que veamos estos TTPs muy cortos, adicional a todas las condiciones del laboratorio en cuanto a toma de muestra, centrifugación, transporte, hora de proceso, selección de la tromboplastina, sensibilidad de la misma, etc. Esa es la experiencia que tenemos nosotros en nuestro laboratorio. Muchas gracias, Gloria. Por favor, Claudia. Claudia, ¿querías participar? Tenés que... El micrófono está silenciado. Sí, ahora perfecto, sí. Perfecto, gracias. No, algo cortito para sumar a lo que decía Gloria y con respecto a lo que mencionó Joao. Me parece que en el caso de Joao sería muy útil, en los casos de los centros que no cuentan las 24 horas con determinación de actividad anti-10A, sería muy útil que intenten, por ejemplo, una vez por día, durante la mañana, hacer una correlación entre la PTT y la actividad anti-10A, por lo menos mínimamente una vez por día o dos, en lo posible, porque hay reportes de casos muy discordantes. Hoy en día, digamos, se sabe, por lo que mismo que dijo Joao, que hay mucha variedad de reactivos de APTT de distinta naturaleza, y tal vez lo que uno puede hacer, el que no cuenta las 24 horas, es tener una referencia una vez por día, y en base a eso saber qué KPTT objetivo necesita para ese paciente. Ese es mi aporte. Muchas gracias, Claudio. Bueno, lamentablemente, como les digo, vamos a dar por terminado este seminario. Tenemos el jueves que viene. Las preguntas que no hemos podido contestar se las vamos a intentar enviar las respuestas por mail. Le voy a dar la palabra entonces a Raúl Izaguirre para que cerremos esta conversación. Bueno, ya se nos ha hecho muy tarde, pero en una charla muy productiva de intercambio de experiencias, que es lo más útil en esos seminarios. Muchas gracias a todos por participar y vemos que hay un gran interés. En los siguientes temas que hemos programado se van a ir dilucidando paulatinamente estas dudas y seguramente aparecerán más niveles de evidencia en la literatura. Así es que no quiero prolongar más esta despedida, nos vamos a ver dentro de 8 días. Por favor, estén al pendiente de la programación, preparen sus preguntas para la próxima ocasión. Y nuevamente, muchas gracias por su asistencia y gracias en especial a Eric de Paula y a Yao Campos Guerra por haberle dado tanta relevancia a este seminario. Muchas gracias a todos. Muito obrigado. Adiós, amigos. Buen descanso. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Hasta el jueves, que pasen bien. Hasta el próximo jueves.